comunicação, ele pediu uma reunião porque estavam bypassando ele, deixando ele de lado. Porque estavam tomando decisões sem consultá-lo. Aí nós chamamos a reunião que ele pediu. Primeira pergunta que nós fizemos: quem é que está trabalhando hoje na área de comunicação aqui no centro? Ele disse: oh meu Deus, me desculpe porque eu chamei essa reunião. Na hora caiu a ficha, porque ele já sabia. Ele disse: tudo bem, eu dispenso qualquer necessidade de análise. E gostaria inclusive de dizer que se tiver alguém que esteja trabalhando e gostaria de ficar com cargo, pode ficar com ele. Por quê? Porque ele tinha assumido um outro trabalho profissional, não estava dando conta do recado. Não é? Então, antes da gente assumir a tarefa espírita, tem que medir. Houve uma mudança, então tem que medir de novo. Tem que examinar. E aí, então, fazer as coisas com consciência, para evitar problema. Eu sou o dono do pedaço. Cuidado com isso. Dono do carro, dono do centro. Todas essas coisas são perigosas. Ou então aparecer aquele indivíduo que quer muito fazer alguma coisa. Quando ele deseja demais ser presidente, não entrega, não, ele vai dar problema. A gente já aprendeu na experiência, gente. Ele quer muito pegar aquilo na mão dele. Então, por que a pessoa deseja tanto aquilo? Status. Vamos ver se não é por status, se não é por causa da posição, porque ele acha que ele vai resolver os problemas. Ninguém resolve sozinho. Ele acha que ele é o salvador da pátria, ele vai queimar os companheiros que estão no trabalho. Porque se ele acha que ele vai fazer sozinho. Então, por que ele quer tanto o cargo? Tem que examinar por quê. Por que ele deseja tanta posição? E só concordar se realmente for uma coisa madura. Não é? Se a pessoa sabe efetivamente. Tem que conversar, gente. A gente vai, às vezes, deixando os problemas, empurrando com a barriga. Uma hora eles caem sobre a cabeça da gente. Não é? Tem que examinar. Então, nós vamos ver que a aceitação pessoal incondicional vai estar baseada no valor próprio do indivíduo, que é um direito desse indivíduo. O valor próprio dele é um direito dele. Implica em depositar nele todo o crédito que ele merece. Olha lá os exemplos que nós temos. Não é o crédito que ele acha que ele merece, não é o crédito que a gente, com uma avaliação superficial, considera. Ele vai depositar nele o crédito que ele merece. E aí então vai e promove o surgimento, isso aí, de uma amizade sincera e sólida, que facilitará o relacionamento dentro dos grupos. Então a pessoa sabe quais são os defeitos da outra, nem por isso vai deixar de ter amizade com aquela pessoa. Certo? Então tem amizade sim, tem confiança na pessoa, sabe que a pessoa tem algumas imperfeições, todos nós temos. Se a gente fosse olhar agora, não é, para nós mesmos, para a gente ter condição, de repente, de dizer assim, eu só vou fazer a tarefa quando eu tiver numa condição assim bem superior, não vai chegar lá, porque é assumir as tarefas é que leva a gente lá. É na realização do trabalho que a gente cresce. Ficar esperando ser perfeito não vai acontecer. Porque ninguém cresce por, como é que a gente diz assim, por osmose, não é? Não cresce por osmose. A pessoa bota o livro embaixo do braço e acha que vai absorver o conteúdo. Não vai. Tem que ler mesmo, tem que fazer o esforço de entender. Então, é a aceitação da outra pessoa de forma incondicional, mas com base nessa confiança mútua. A outra pessoa que a gente está confiando, ela sabe que a gente sabe que ela tem dificuldades, mas nós estamos dispostos a ajudá-la. Não é isso, gente? Entre os irmãos lá em casa, a gente não sabe quais são as imperfeições um do outro. Nem sempre reina a concórdia, a compreensão. Não é? Nem sempre reina. Às vezes há dificuldade. Mas quando a gente sabe, não há mais condição da gente ter esse relacionamento mais produtivo. Não é? Tudo bem? Alguma dúvida, algum comentário? Vai bem por aí? Queremos mais. Vamos lá, vamos aprofundar então. Vamos agora entrar numa consideração de qual é a proposta que Jesus trouxe para os trabalhadores da sua seara. Alguém tem alguma dificuldade com isso? Passa tranquilo Jesus, porque nós podemos colocar ali Buda, não faz diferença nenhuma. Ou botar qualquer outro,
mesmo que nós vamos ver aqui, tá? É a mesma coisa. Só que o Espiritismo, quando ele foi codificado, como ele foi prometido por Jesus, desde quando Jesus esteve junto de nós, então o Espiritismo ele é tido como a terceira revelação para o Ocidente. Não é? Então a gente fala nesses termos, porque Jesus presidiu a vinda do Consolador prometido, ou seja, do Espiritismo para a humanidade, sem nenhum demérito de outros trabalhadores, porque todos os demais trabalhadores, seja tenham cumprido ou não a tarefa que eles assumiram, que alguns não conseguiram cumprir, mas vamos colocar aqueles que cumpriram, não é, as suas tarefas, eles foram enviados por Jesus, porque Jesus é o governador do planeta e trabalham na mesma equipe. É um trabalho colegiado. Então não há discriminação de forma nenhuma, e se nós vamos aos iniciados hinduístas, eles sabem disso. Eles sabem disso. Se nós vamos naqueles iniciados das filosofias mais profundas, né, do passado, eles sabem disso. Eles sabem que o planeta tem um governador. Mas isso não era falado para todo mundo. Agora, hoje em dia, o Espiritismo traz isso às claras, porque a humanidade amadureceu. Chegou a hora da gente saber. Então, agora, o Espiritismo coloca para aquilo que é do esoterismo, que é uma coisa assim reservada só para os iniciados, o Espiritismo coloca isso tudo claramente. Não tem mais necessidade de ter nada esotérico, nada escondido, nada para revelar só para alguns. Então, o convite que Jesus faz ali é para todo trabalhador do bem, para todo aquele que deseja trabalhar no bem. Então ele vai dizer assim, é uma mensagem que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, no item 5, é assinado o Espírito de Verdade. E ele coloca assim: chegaram os tempos do cumprimento das coisas que foram anunciadas, que então da transformação da humanidade. Olha aí. Quando o Espiritismo surgiu anunciando uma nova era para a humanidade. Naquele momento a Terra estava saindo da condição de expiação e provas e entrando no período de transição. Então passou por um período de transição de expiação e provas para a regeneração. E agora nós estamos entrando no período da regeneração. Então é isso que ele está falando. Os tempos do cumprimento dos anúncios da transformação da humanidade. E ele então, isso aqui vai dizer para a gente: ditosos que trabalharam com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Então, desinteresse e caridade. Gente, é tão profundo isso aí, tão profundo, só essas duas palavrinhas ali, que a gente tem que meditar muito em cima disso. Tem possibilidade de caridade sem desinteresse? Não é possível. A gente pode até fazer o bem para o próximo, mas isso não é caridade, se não houver desinteresse. Porque o interesse, ele está ligado a uma coisa chamada egoísmo. E o egoísmo anula toda virtude. Mesmo quando o indivíduo faz o bem, se ele é egoísta, o egoísmo dele em algum momento vai anular aquele bem que ele fez. Então nós temos que trabalhar realmente com desinteresse. Isso é uma coisa difícil de fazer, porque pode não haver interesse monetário. Não é? A gente trabalha na casa espírita, a gente põe dinheiro no bolso, muitas vezes, para poder ajudar para a coisa se manter. Não é? Então não há esse tipo de interesse. Mas às vezes é o interesse de aparecer, é o interesse de pôr um nome num artigo que foi publicado, é o interesse de alguém falar: ah, você falou muito bem. Não é? Aquela coisa da vaidade que aparece. Então é problemático, porque tem que examinar tudo isso lá no fundo do nosso coração. Por que é que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Aí a pessoa chega à conclusão: ah, é por interesse, eu vou parar. Vai parar? Mas vai parar por quê? Não é? Pelo menos está fazendo alguma coisa. Então cuidado com isso. Porque se a gente vai fazendo, movido por esse interesse que está lá subreptício dentro da gente, chega uma hora que a gente pega gosto pela coisa e não quer mais parar de fazer. E aí aquele interesse que está lá subreptício desaparece. Vai se transformando. Aí vai virando aquele